irmãos, e alegria cumprimentar a todos. Gostaria de convidá-los até fazermos oração. Vem fazer oração, por favor. Oração inicial. Santo, Santo, eterno Deus, que habita nos alturas do céu. Obrigado porque nós estamos aqui para aprender mais e mais de Ti. O Senhor nos trouxe para casa. O Senhor esteja conosco, o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender e entender a Tua palavra. Amém. Beijo, Rafael, que o Santo Espírito possa parar sobre nós e assim, ó Deus, possamos estar cada vez mais perto de Ti. Amém. Fique conosco, a confiança ao nosso Senhor. A gente pedimos em nome de Cristo. Amém. Na aula passada nós concluímos com os 2.300 anos, fechou, e vimos que a partir de 22 de outubro de 1844 começou o período conhecido como Igreja de Laodiceia, quer dizer povo justo, povo do juízo. E essa igreja constitui o 7º período da igreja cristã. Nós abrimos o Apocalipse 12 na aula passada e estudamos a mulher no deserto, a mulher pura. Mas lá no deserto também nós vimos que a serpente lançou água na boca dela como um rio, que nós ligávamos em profecia São Paulo, para fazer arrebatar a mulher que estava indo para lá. Só que esse arrebatamento não seria naquele momento, porque no momento que a serpente lançou, nós vimos em Apocalipse 12:15, que a mulher, 12:15-16, que a mulher abriu, que a terra abriu a boca e tragou o rio lançado na boca da serpente. E no verso 17, depois, escatologia, onde o dragão mirou-se contra a mulher, pode fazer guerra ao restante que sobrou dela, os que guardam os mandamentos de Deus e veem o Senhor Jesus. Esse é a Laodiceia, que sobreviveu ao ataque, o último ataque, o penúltimo, né? Porque o último vai ser nós que enfrentaremos. O último foi durante o período teatípico, de 1260 anos. Só que alguns detalhes ficam aí enraizados. Dentro do contexto das duas últimas aulas, nós vimos que na nova igreja, nos 7 períodos da igreja, ou seja, nos primeiros 6 períodos da igreja cristã, como na antiguidade, o diabo sempre tentou atacar o povo de Deus, tentando perverter a verdade. Desde o Éden, mentira e homicídio já vem, é antigo, desde o princípio. Jesus foi claro nisso. Mas olha que detalhe mais interessante. Nos primeiros 6 períodos da igreja cristã, ele lançou versões dessa perversão, tipo nicolaítas, balaitas, jezabitas, e isso na realidade é um embrião da grande meretriz de Apocalipse 17, que nós vamos estudar hoje, que estava se desenrolando dentro dos 6 primeiros períodos da igreja cristã. Estava amadurecendo a forma embrionária dessa grande meretriz de Apocalipse 17. Outro detalhe interessante, aquela água que o diabo lançou na boca dela, povos, no meio da igreja, foi lá no deserto, ali no deserto nasce a besta de Apocalipse 13 e 11, de 2 cornos, que representa a liberdade civil e religiosa, o poder político, religioso, protestante americano. E deixa claro que enquanto durar a história da humanidade, até Jesus voltar, esses vão estar. Até o decreto dominical, pelo menos, está claro. E é o decreto dominical que vai desencadear o efeito dominó profético, escatológico, que vai trazer Jesus de volta. Então, está garantido que eles estarão dominando a terra. Ninguém vai dominar acima deles, politicamente falando, no planeta Terra. Eles serão a nação com crise, sem crise, com problema, sem problema. Isso é a palavra de Deus, é o que está escrito. Até então não tem nada
conhecido na revelação bíblica que supere a isso. Isso está conhecido até hoje, está revelado nas Escrituras. Porque tem muita coisa dentro das Escrituras Sagradas, como a ufologia bíblica que nós já temos estudado, que para a maioria maciça da humanidade cristã, isso é um assunto totalmente novo e inédito dentro da Bíblia. E a Bíblia está escrita há quantos anos? Então, e assim, semelhante a isso, é o que eu sempre digo, nas entrelinhas da Bíblia tem mais coisa do que nas linhas. Até porque, para entender as linhas, é muito mais fácil entendê-las conhecendo um pouco mais das entrelinhas. Por isso que ela é orientada, ela nos orienta para entender ela, a palavra de Deus, é comparando o texto com o texto. Um pouco aqui, um pouco aqui. Então, a água da boca da serpente tem duas linhas de raciocínio. A primeira delas forma a terceira besta do Apocalipse. Mas, por outro lado, leva essa formação através de um sistema babilônico, uma Babel, que a confusão foi na Babel. Então, quando agora nós entramos no Apocalipse 17, mergulhando na aula de hoje, vamos pegar e acompanhar para vocês verem. Verso 1 e verso 2. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: bem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a face da terra, com o vinho da sua prostituição. Então, esse detalhe aí primeiro, do verso 1 e verso 2, eu gostaria de chamar bastante atenção, que quando diz que reis, pessoas comuns, todos que habitam sobre a face da terra, não lembrou ninguém. Isso está em plena harmonia com o que disse Paulo: todos pecaram. E todos precisam da graça de Deus para ser salvos. Só que isso que está dizendo aí é um pouco mais grave. Que o pecado causa dependência, embriaguez. Por isso que Pedro também disse: sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo está igual um leão para mim, só esperando a chance. Só esperando que você dê a chance para ele atacar e devorar. Essa questão da embriaguez é muito séria. Porque nisso se envolve toda a face da terra, envolve a igreja do deserto também, a igreja pura, verdadeira, a Laodiceia, que recebeu o nome de IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasceu no dia, mês e ano que a profecia falou que ela ia nascer, e no local que a profecia falou que ia surgir, que é o deserto. Tudo isso são virtudes bíblicas apresentadas e que corrobora a ideia ampla e plena, inequívoca e incontestável de que essa igreja, a igreja do século dia, é a única que se encaixa nesse perfil, tanto por sua mensagem, pela época do seu surgimento e pelo seu contexto histórico e bíblico. Só que a igreja verdadeira também tem pessoas perdidas dentro dela. E esse é o contexto que eu quero deixar, que o Pedro chamou a atenção. Sede sóbrios, ele estava falando para a igreja dele, da igreja verdadeira. Sede sóbrios. Por que sede sóbrios? Ele não estava falando com cachaceiro, ele estava falando com pessoas comuns que vivem dentro da igreja, mas que quando elas resolvem pecar, é pura embriaguez. E é por isso também que a palavra de Deus fala que as coisas do mundo é loucura para Deus, e as coisas de Deus é loucura para o mundo. É isso, por mais estranho que pareça ser, essa é a verdade. É a palavra de Deus que diz. Então, isso é muito sério esse assunto. E a embriaguez, eu quero só lembrar bem que não tem diferença da embriaguez e do alcoolismo. A pessoa, quando se embriaga com alcoolismo, com droga, fica chapado, ele chega em casa totalmente possesso. Ele mata, ele rouba, ele quebra as coisas. É uma possessão aberta. Não tem limite para quem fica dependente do pecado, não importa qual dos 10. Entendeu? É muito sério. As consequências do pecado sempre são funestas. Não tem limite. Verso 3.
Verso 3: e ele me levou em espírito ao deserto, aonde eu vi uma prostituta sentada nas costas de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que negócio interessante isso aí, meu irmão. Meus queridos e amados irmãos, coisa séria. Isso aí foi uma profecia que se cumpriu no início da década de 80, que também está articulada com Apocalipse 13, verso 12, que fala algo semelhante, que tinha a besta de 2 cornos, que é os Estados Unidos, tem todo o poder da primeira besta na sua presença. Então esse encontro dessas bestas, mencionado em Apocalipse 17, 3 e 13, 12, é muito sério. Isso remonta ao encontro de Ronald Reagan com o Papa João Paulo II, ou Carol Montilo. E o motivo, nós vamos ver agora mesmo por que aconteceu esse encontro. Mas aí está, eles se encontrariam. E aconteceu no início da década de 80. Muito bem. O verso 4 e o verso 5, o verso 4 especialmente, aborda uma questão muito interessante, o poderio financeiro, econômico desse movimento, dessa prostituta, desse sistema religioso. Ela estava adornada com o quê? Com ouro, pedras preciosas, pérola, vestido de vermelho, escarlate, etc. Mas e o verso 5? Olha o tanto que é sério. Ela estava o quê? Embriagada com o quê? Primeira coisa, na cabeça dela, na testa estava escrito o nome: mistério, grande Babilônia, mãe das meretrizes da terra. E ela estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Não é isso? Presta atenção, que coisa tão séria revelada dentro desse contexto. Em primeiro lugar, Babilônia, mãe. Se tem mãe, tem o quê? Tem filhos. Pai é o diabo, é o cão. Vive. Porque lá em Apocalipse 13, o verso 2, o final do verso 2, diz que o diabo deu-se do seu trono em grande poderio. Ele pessoalmente deu. E nós vimos pelas 7 cabeças do dragão e da besta, são os 7 montes, aí no capítulo 17, verso 9, que é a localização do quartel-general dela. Perceberam? Então, Apocalipse capítulo 16, verso 13, diz que vi sair da boca do dragão e da besta 3 espíritos muito semelhantes. Então, quem são os filhos? Vamos lá. Vamos desenhar aqui o Apocalipse, capítulo 12. Nós vimos um barquinho que biblicamente se chama Laodiceia e de fato registrado no mundo inteiro como IASB. É um barquinho pequenininho. Esse aqui está representado em Apocalipse 12. Em Apocalipse 17, tem um gigantesco barco com a bandeirola escrita Babilônia. E tem 3 partinhas dele. Um chamado Besta, o outro Dragão e outro falso profeta, representando 3 espíritos imundos semelhantes a Adão. A besta representando o sistema católico mundial, o dragão representando o paganismo mundial e o falso profeta, o protestantismo apostatado. Não tem como errar. Todas as religiões do mundo que negam as 3 mensagens angélicas, que negam esse contexto laodiceano, que é o 8º e último período da igreja cristã, está aqui dentro. E aqui dentro tem gente
embriagado também com vinho emaneirômetro. Quando começa a duvidar, questionar as doutrinas bíblicas nas quais essa igreja surgiu e subsiste e vai esperar a volta de Cristo. Quando alguém parte para pecar espontaneamente, conhecendo as consequências do pecado, ele parte por embriaguez. Por isso que dentro dessa igreja tem gente salva, gente perdida, e também tem. Por isso que essa igreja prega essa mensagem ao mundo, você representa o mundo. Ela prega para todos aqui, e deve dar exemplo para todos aqui. Mas essa igreja vai ser perseguida por essa maioria, fortalecido por poderes que estão dentro desse gênero. Inclusive, por coincidência, são 3 bestas apocalípticas também: a besta do mar, a besta do abismo e a besta da terra. Então, o encontro delas, como nós vimos aí, foi profetizado e cumpriu a risca. E ela, embriagada com sangue de mártires e santos, nós vimos a igreja de Tiatira, 1260 anos de embriaguez de sangue. Agora, quando fala que ela embriagou com o sangue dos santos, dos mártires, dos seus conservos, aí vai mais longe. Aí nós vimos coisa mais grave. Nós vimos, por exemplo, por que houve o encontro das duas bestas, dos dois governos, o governo do papado e o governo americano. Se desde que surgiu o Estado americano, a independência dos Estados Unidos, a nação americana, nem o Papa nunca tinha pisado lá dentro. Por que a primeira vez ele foi lá e pisou? Muito bem. Em 1978 morreu o Papa João Paulo VI, se não me falha a memória, Paulo VI. E só que antes desse Papa morrer, aconteceu um episódio muito interessante. Um tal de Albino Luciani, sujeito magrinho, miudinho, era amigo demais desse Papa e era uma pessoa muito correta. Um dia Albino Luciani, se não me falha a memória, ele era bispo nessa ocasião. Ele chegou lá no Vaticano e viu a assinatura do FBI lá dentro dos muros do Vaticano, na porta do Banco Ambrosiano. Ele ficou doido com aquilo, porque ele sabe muito bem, qualquer pessoa sabe, que o FBI é a Polícia Federal Americana que persegue, basicamente investiga assuntos relacionados com tráfico de armas e tráfico de drogas no mundo inteiro, em tese, principalmente esses assuntos. Quando eles viram, o Albino serviu que nem foi no Papa. O que é isso aí que está acontecendo? O Papa, aqui as viaturas devem ir na porta do Banco Ambrosiano, dentro dos muros do Vaticano. Aí o Papa teve que abrir uma jogada. Olha, estão desconfiando de operações ilícitas do banco e tal. Mas o senhor tinha que botar esse povo mandar, porque não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Olha, eu estou velho, estou doente e já estou morrendo. Eu não vou me envolver com isso. Mas você que é jovem, eu vou te promover. Você vai promover a cardeal e tudo. Vou fazer um trabalho de corpo a corpo no baixo clero. Você tem tudo para poder alcançar o meu lugar. Você pode se achar que deve. E assim aconteceu. Ele morreu em 78 e Albino Luciani surpreendeu tudo quanto foi a expectativa da época. Existe até aposta em torno disso na época. Quem vai ser o Papa, não vai ser. E o Albino Luciani ganhou. Ele ficou 33 dias vivo só. Um dia para cada ano da idade de Cristo. Ele foi envenenado dentro do Vaticano com um chá envenenado. O baixo clero do Vaticano, ele fez uma lista de 120 nomes que ele ia excluir, excomungar. E nessa lista dos 120 nomes, o Carol Voitila estava dentro, que foi o Papa João Paulo II. Estava dentro dessa lista.
dentre muitos outros cardeais. E ele, ao ser morto, o baixo clero que tinha votado nele contratou David Yallop, o maior investigador do mundo até então, nessa época, que morava na Inglaterra, um país também quase praticamente protestante, e ele era um católico praticante. Esse David Yallop veio escrever um livro da investigação dele, que chama Em Nome de Deus, de David Yallop. Esse camarada provou por A mais B tudo isso que eu estou falando, e muitas coisas mais. Ele provou, por exemplo, o envolvimento dos cardeais, bispos e arcebispos com a P2, a maior loja maçônica do planeta Terra. P2 é a base do triângulo. Aqui nós temos o rito iórquico e aqui nós temos o rito escocês, que é a base da maçonaria mundial. A maçonaria tem um indivíduo que se converteu já no 32º grau, faltando um grau para atingir o grau máximo, que é o 33º grau. Ele se converteu e escreveu um livro chamado O Outro Lado da Luz. Esse indivíduo revelou que os maçons, quando chegam num certo grau de evolução, acreditam, creem e pregam que Lúcifer é Deus. Vejo tanto que é lamentável essa informação. E nós sabemos, já naquele livro Seminário de Escatologia, vocês analisar lá, que desde os primórdios da humanidade, o diabo já lançou essas religiões de mistério. Eles não admitem dizer que aquilo é uma religião, mas é uma religião. Que reflete no social. Eles têm muita coisa bonita como os espíritas têm, de envolvimento social, de fraternidade, até muito maior às vezes do que a igreja verdadeira. Mas a estrutura, do ponto de vista bíblico, é plenamente babilônico e misterioso. E inclusive foi na base da P2 que David Yallop provou que foi na mesa dela que na década de 70, década de 60, todos aqueles falanges vermelhas, né, aqueles terrores lá na Itália, botando fogo em trem, explodindo, foi tramado tudo aquilo, os atos terroristas, os maiores atos terroristas do mundo. Narrado aqui dentro, da P2. O que tem a ver uma coisa com outra? Não sei, né? O rito York, quem entra pelo rito York é, de um modo geral, magia negra. A magia negra, os paganismos da vida, tudo entra por aqui. Inclusive a Rosa Cruz, está tudo por aqui. E o rito escocês é o cristianismo, de um modo geral. Eles orientam que a pessoa deve ter alguma religião para poder entrar na maçonaria. Não existe comida para todo mundo. Apresentam a isca, o inimigo usa esse. E as pessoas entram com uma ideia muito bonita. Eles não têm noção de em quem eles vão ter que acreditar mais tarde. Em quem eles vão ter que viver. Do ponto de vista de evolução religiosa, relacionado com as orientações que eles recebem. E isso sem falar nos sinais que eles têm, que, por exemplo, ele revela isso nesse livro, do Outro Lado da Luz, que, por exemplo, um juiz, ele pode ser grão-mestre, ou ele pode ser um iniciado, alguém que está começando, e senta lá, e o marginal que cometeu um crime hediondo, seja lá o que for, entrou dentro, está sabendo já por conexão, por informação, que eles têm uma fidelidade de sangue, um pacto de sangue, eles têm que proteger um ao outro. Ele fez o sinal, se identificou, tá. E aí vem a injustiça, de graça, porque eles juram de morte, eles têm pacto de sangue. Então isso é escandaloso? É escandaloso, mas acontece e está aí, abertamente. E o pior de tudo, talvez o David Yallop não conseguiu chegar a esse ponto, mas hoje nós já sabemos, se você entrar lá no Google e digitar Papa Negro, você vai estudar sobre o Papa Negro e você vai descobrir coisas horrendas. Vocês vão ver que ainda dentro do período não sei se alguma coisa impressa,
O Papa Negro surgiu como fruto da ordem jesuíta, o líder da ordem jesuíta. E esses indivíduos só posicionar aqui uma coisa interessante. O atual Papa Negro, observa aqui, Adolfo Mingos, 29 de abril de 1936, está aqui nasceu, ele é espanhol, desde 19 de janeiro de 2008, estava no cargo, conhecido entre os estudantes de Cristo Católico como o Papa Negro. Conforme a tradutora Nelly Schutz, o escritor Eric von Feltz, dono do site Vaticano Assassins, acusa os jesuítas de serem responsáveis por todos os conflitos mundiais e pelos assassinatos políticos e religiosos dos últimos 460 anos. De acordo com Feltz, os jesuítas mandaram matar inclusive o presidente Kennedy. Se for ler tudo, já ouviu falar dos Cavaleiros de Malta? São especializados em altos negócios e atos de terrorismo. Os Cavaleiros Templários, protestantes, judeus, ortodoxos, são os mais odiados pelo Vaticano. Então, o Papa Negro é o líder máximo da P2. O David Icke descobriu que cardeais, bispos e arcebispos também faziam parte. Agora, qual é a grande questão? A grande questão é que nas encíclicas católicas da década de 60, foi proibido, por exemplo, o católico se envolver com maçonaria. Ele seria excomungado. Como que isso poderia ser possível? Nessa mesma encíclica da década de 60, também foi proibido o uso de anticoncepcional das mulheres. E foi descoberto por David Icke que a maior fábrica de anticoncepcional do planeta Terra era do Vaticano, do Vaticano, lá nos Estados Unidos. Raciocina qual é a lógica que tem em tudo isso. E esse escândalo revelou em nome de Deus, é um livro difícil de se encontrar. Às vezes pode baixar pela internet, o mesmo outro lá da luz também é outro difícil. E um chamado também os Protocolos dos Sábios de Sião. No Brasil foi lançado um de Gustavo Barroso, que foi o maior currículo de inteligência, um dos maiores do mundo, em matéria de bagagem acadêmica. Só que quem escreveu o original do Protocolo do Sábio de Sião foi exatamente os jesuítas, também denunciado aqui nessa matéria. Foi também os jesuítas, uma outra matéria que eu pesquisei e descobri, que promoveu, olha que o Guilhotin compôs um ensaio para obter o grau de mestre em artes pela Universidade de Bordeaux. Este ensaio impressionou tanto os jesuítas que eles o convenceram a entrar na sua ordem e foi nomeado como professor de literatura na faculdade irlandesa. Entendeu a relação? E sabe quem foi Joseph Ignace Guillotin, o criador da guilhotina, no final da Inquisição, que criou a guilhotina, que foi usada para decepar a cabeça de quem? Dos cristãos. Então, esse indivíduo, a guilhotina, já foi um fruto do trabalho dos jesuítas no final da perseguição passada.
final da perseguição, e já surgiu com essa marca. Inácio de Loyola foi o primeiro Papa dele. De lá para cá teve 30 e poucos papas. Meus irmãos, é muito sério saber o que é capaz a maldade do coração do homem. O próprio ser humano, cada indivíduo, ele não tem, ele é incapaz de saber o que ele pode fazer para o mal ou para o bem. Se nós nos conectarmos com a luz, nós poderemos fazer bem que a gente tem noção. E se conectar com as trevas é o inverno. E é muito triste as consequências. Por isso, quando Jesus falou que sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome, preste atenção no tipo de risco que nós estamos correndo. Quando tiver a última perseguição, não é de subestimar, não é de brincar. A maldade é investida, não vai ter piedade. Quando Jesus falou com a boca dele que marido vai entregar mulher, mulher marido, pai, mãe, filho, confusão. Por isso que nós temos que viver o Evangelho dentro de casa de maneira unânime e harmoniosa, para poder amanhã ter companheirismo. Porque a solidão, qualquer hora, é triste. Mas durante a perseguição nem se fala. Entende? Porque é importante nós vivermos uma vida de consagração cristã. Mas é mais importante ainda no meio familiar, para a gente não sofrer tanto mais tarde. Não ver filhos sofrer, não ver cônjuges sofrer, pais, etc. Muito sério esse assunto. Eu queria também lembrar que no livro de Zacarias, no capítulo 5, mostra uma visão, é a 7ª visão de Zacarias, capítulo 5, verso 7 ao 9. É muito interessante a gente lembrar que ali mostra que uma mulher dentro de uma caixa de chumbo, uma caixa de madeira, mas uma tampa de chumbo. E aí o profeta abriu, ele viu, e tinha uma mulher lá dentro. E ele percebeu que outras 2 mulheres estavam levando aquela caixa de chumbo, aquela caixa com tampa de chumbo, para ser colocada lá na terra do Sinear, que é justamente a Babilônia. Presta atenção. Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, uma das mulheres. A igreja do judaísmo. A igreja do cristianismo, a outra mulher. E a prostituta do Apocalipse 17 dentro da caixa com tampa de chumbo, para ser plantada lá no Sinear. Também está em plena harmonia escatológica com Apocalipse capítulo 17, a visão de Zacarias. A 7ª visão do profeta. Essa é uma caixa. Dentro dela. Essa é a prostituta. E tinha 2 mulheres carregando ela, com asas de cegonha, representando o rápido desempenho profético, escatológico, os movimentos rápidos, levando ela e colocando lá, como as asas do leão mitológico lá de Daniel, as asas do leopardo. É o rápido desempenho que aconteceu os fatos, né? Então seria interessante, muito interessante, essa conexão com a 7ª visão de Zacarias. O verso 6 e o 7, 6 nós já falamos lá de Apocalipse 17? Olha lá para mim, o verso 6. O 7 é a admiração. Já comentamos. O verso 17, o que você está admirando? Eu vou te dizer o mistério, tal, O verso 8, o que fala o verso 8? Presta atenção. Está mostrando que tudo aquilo vai desembocar no quê? Na mulher, na bênção que sobe do abismo. E aí vem o verso 9, que é a chave de interpretação profética, que nós já estudamos, os 7 montes. Aí vem o verso 10 e o verso 11, que é extremamente interessante, que mostra que são também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e outro virá. Mas vai a perdição.
e é dos 8. É o 8º e é do 7. Vamos colocar no quadro aqui, tudo que é simples. Essa é uma E falso profeta. Apocalipse 16, 13. Eu estudei de espírito muito semelhante a mim. Coloquei isso aqui na contato. Veja bem. São 7 reis. Quem disse isso, João? Para trás dele, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Caiu. Um ainda existe. Os dias de João. Roma está vendo. E outro ainda virá. O século, besta. Roma papal. E vai a perdição. E vai vir o 8º, o abismo. Falou no verso 8. E aí também. E é a França. Ia juntar as Bíblias e praça pública. Mas é do 7. Lógico. O último não é besta? O 7º governo aí que falou? Besta não é a união do Estado e Igreja? Então, a 8ª é do 7 e a 9ª também é do 7. Tudo a mesma coisa. A 9ª seria a da terra, a 8ª é a do abismo. E nós estudamos também, que é o Apocalipse capítulo 11. Fala muito dela. E perseguiu as duas testemunhas. A França só entrou nessa briga, justamente por ter juntado em praça pública durante 3 anos e meio as Bíblias para colocar fogo. Entendeu? Então, ficou claro aí a charada no verso 10 e verso 11. O verso 12 foi uma profecia também, que representou uma hora profética, onde os 10 povos bárbaros em reunião com Justiniano ficaram durante 15 dias tramando, definindo aquela questão de receber a cidade de Roma. E Justiniano daria para o Papa a cidade de Roma para ele. E 3 dos 10 discordaram, e foi previsto lá em Apocalipse, em Daniel, no capítulo 7, na altura do verso 8, se não me falha a memória. Eu estava olhando os 10 chifres daquele animal, quando caíram 3, e nasceu a ponta pequena no lugar. Os 3 que caíram eram os Édomos, os Vândalos e os Ostrogonos, e discordaram. 7 contra 3, entre o ano 533 ao ano 538, foi a confusão deles. Só tiveram esses 15 dias de tempo, como a profecia falou, que eles teriam uma hora profética. Como João não ia estar vivo aqui, seriam 15 dias. Esses 15 dias foi o que eles tiveram de uniformidade, vamos dizer, de paz. Até que então fosse doado a cidade de Roma por Papa, que é o que ele queria fazer na época. Né? E isso não só aconteceu, como mais tarde ele acabou se tornando um país, dentro de outro país, o Vaticano. Né? Muito bem. No verso 12, nós estudamos, o verso 13. O verso 13 está tratando, escatológico também, que vencerá com ele os que estão com o Cordeiro, que vai ser vitorioso. Não é isso que está escrito aí? Nós, dessa vez, essa última perseguição que vai acontecer, somos nós que vamos vencer. Como também a primeira foi a Inquisição, quem foi estabelecido foi a verdade, e a igreja está viva. E essa última perseguição é o que vai desencadear a volta de Cristo, o efeito dominó que vai fazer a volta de Cristo. Muito bem, o verso 14 é a chave. O que está escrito no verso 13 e verso 14? Não, é o que eu já falei então. O verso 15 é a chave de interpretação profética, as águas que vi, São Paulo, 22 nações de livro. Agora, o verso 16 e 17 tem outra coisa interessante. Os 10 chifres, eles odiarão, vamos aqui anotar aqui, eles odiarão
a meretriz, eles queimarão e eles comerão. Presta atenção aqui. Tudo isso contra a meretriz. Eles vão odiar a besta, né? Não tem outro. Os 10 chifres. Nós estamos falando de quê? Dos 10 povos da Europa. Os 10 países da Europa. Então, odiar a meretriz e comer a carne dela, só eles têm que comer mesmo, cara. Ela está lá e eles têm que comer. Mas, quando fala em queimar o corpo da meretriz, foi queimar o corpo da besta, do povo, confusão, nós estamos falando aí de um outro assunto. O mesmo de Apocalipse, capítulo 13, verso 13. O que está escrito lá? Diz, quando as bestas se encontrassem, a besta da terra ia estar fazendo chover fogo do céu, a terra mesmo dos homens, não é? Isso aqui, meus irmãos, quando o Papa João Paulo II foi bater lá nos Estados Unidos, ele foi lá por isso. Porque eu dei diálogo para provar que não foi assassinado aquele Papa, esse é o maior escândalo da história da humanidade. Aí tinha que exumar o cadáver do Albino Luciano para provar. E aí, pela primeira vez, o Papa, então, que ocupou o lugar, ainda fez questão de chamar João Paulo II, porque o Albino Luciano é João Paulo I. Ele falou, eu não vou ser João Paulo II, porque eu vou dar sequência no meu trabalho dele. E era um dos nomes que estava na redação. E foi um grande homem da história da humanidade, indiscutivelmente. Por incrível que pareça, ele ajudou a combater o comunismo mundial, cumprindo a profecia de Apocalipse 13, verso 4, onde diz que quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? O comunismo é contra qualquer sistema cristão? E caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, Ceausescu, a mulher dele, foi fuzilado em praça pública, tudo numa sequência, que fruto do trabalho da união das duas bestas, dos dois governos, americano e do Vaticano. Ronald Reagan, por incrível que pareça, era maçom do 3º grau quando o Papa João Paulo II pisou lá dentro. E o vice dele, que já era Bush, era do 33º grau, o último grau da maçonaria. E que ia ocupar durante 2 mandatos direto, e mais o filho dele, mais 2 em seguida, que era tudo dessa linha de 33º grau. Vocês entenderam o tanto que é sério esse assunto? Ronald Reagan, maçom do 3º grau, recebe, e o vice dele, que ocuparia por 2 mandatos seguidos, era maçom do 33º grau, e o filho dele, os próximos 2 mandatos. Ou seja, 4, 4, 4. Quantos anos? 16 anos. Dando sequência do encontro das bestas. E os fogos descendo do céu à terra, à vista dos homens. O que tem a ver com isso aí? Pentecostalismo mundial. O Espírito Santo, lá no Apocalipse, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos mostra línguas de fogo descendo do céu. Lá estava na época do dente de ouro na boca, todo mundo via que as igrejas, foi quando surgiu essas igrejas universal, essas outras aí, de protestantismo, do evangelho da prosperidade, de pastor sair carregando saco de dinheiro nas costas, papapá, os milagres doidos, esses teatrão que anda tendo por aí, e fora aqueles que o próprio diabo usa para fazer coisa mesmo. Então, meus irmãos, esse fogo descer do céu à vista dos homens é aqui a profecia. Porque desse jeito aqui, odiar, nem o verso direitinho, nem o verso 16 do capítulo 17. Vocês viram o tanto que é sério? Os 10 tipos de bichos e abelhas, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão. Aqui, ó, despojada e nua. Quando fala que ela vai ser despojada e nua, quem que nasce despojado e nu? Todo ser humano, não é? Isso aqui é o sinônimo do rebatismo dela. E o rebatismo dela vem com o pentecostalismo mundial. Ou seja, trocando em miúdo, isso aí é uma profecia que a partir do encontro das bestas ia surgir o sistema católico carismático. Ou seja, isso aqui é o tanque batismal que ia batizar a prostituta. A prostituta é o sistema católico tradicional. Aquela que chegou no deserto era tradicional. E para mostrar que ela não é tão ruim daquele jeito, eles rebatizaram ela com esse nome, mas em condição imposta pela besta da terra. Ei, nós somos protestantes, nós estamos em plena campanha pentecostal,
E para falar a mesma língua, você vai ter que começar a falar a língua lá dentro, etc. Aí lançou o sistema católico carismático, através da Opus Dei, que é o sistema católico que cuida de mudanças internas na estrutura da Igreja Católica, Opus Dei. Então, isso aconteceu, tudo isso aqui cabe contexto histórico, questionável, incontestável, e sem falar no contexto bíblico. Tanto que é séria essas informações, são muito sérias. E o verso 17 e o 18? Fez o coração dos judeus e realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem a Deus o bem que possuem, para que se conheçam os judeus. Tá, isso aí está em plena harmonia com o que diz 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, entre o verso 8 e o verso 12, a operação do erro. Essa operação do erro, na última perseguição, isso, Deus vai abrir os portais, já que a porta da graça vai ser fechada, a porta da desgraça vai ser aberta, vai ter que ficar aberta como já está, para todo mundo. Só que não fechar a porta da graça, aqueles anjos que hoje seguram os ventos, os 4 ventos da terra, para não deixar acontecer nada, não vai mais estar impedido. Aí vai cair 7 pragas, então a porta da desgraça vai funcionar como nunca antes. E aí a operação do erro vai funcionar como? Os indivíduos acreditar na mentira que eles mesmos pregaram. E essa operação do erro vai durar até depois do milênio. Daqui a pouco de tempo do milênio, que nós vamos estudar daqui uns dias. Porque tem o milênio, Apocalipse capítulo 20, todinho trata disso, mas no verso 3 fala que depois importa que o diabo seja solto por um pouco de tempo. Então tem um pouco de tempo. E é bíblico, nós não podemos questionar isso. E é durante esse pouco de tempo, que vai acontecer justamente depois do milênio, terminou o milênio, Jesus ressuscita os ímpios. E esse pouco de tempo é que eles vai ser trabalhado na operação do erro, para se prepararem para a cidade santa, na hora que descer, eles atacar. Então a operação do erro vai se consumar aqui. O diabo vai ser visto a olho nu, vai enganar que ele mesmo ressuscitou aquelas pessoas e tudo mais. Porque tanto que lá em Apocalipse, no capítulo 20, o verso 7 e o verso 8, fala que terminando os 1000 anos, o diabo foi solto da sua prisão e voltou a enganar as nações, volta a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, ou seja, extensão e expansão, cujo número é como a areia do mar, para ele congregar em batalha. Então, isso, e agora, presta atenção, como que ele vai enganar a nação? Que nação que é essa? Se estava tudo destruído durante o milênio? Mais uma informação das entrelinhas. Se ele voltou a enganar, porque ele reconstruiu o mundo durante o milênio, quando os ímpios estavam mortos. Porque nação, nós temos que prestar bem atenção na Bíblia, que a gramática da Bíblia não pode ser ignorada em momento algum. Uma nação tem presidente, tem prefeito, tem governador, tem exército, tem polícia militar, tem escola, tem hospital, tem cidade, tem tudo normal. Quem preparou isso? Satanás e seus anjos, que não são poucos, que hoje mora lá debaixo da terra e debaixo do mar. Se falar em terra, tem 33%. Se falar em mar, tem 70% do volume do espaço do planeta. E falar então em ímpios, que é como a areia do mar que vai ressuscitar, tem que ter espaço para os gás. E ele vai reconstruir o planeta durante o milênio e vai mostrar, para não vai faltar mídia e filmagem, para mostrar o que todo mundo falava de Jesus fez com a terra em uma só hora. Apocalipse 2:10, destruiu tudo. E ele provando que durante 1000 anos ele reconstruiu o que em uma hora foi destruído. E vai mostrar quem que é o mãozinho e quem que é o pão, quem que é o rumo da história. A operação do erro em atividade. E aí ele vai estar sendo visto a olho nu. E fechando então o verso 18, é a grande diretriz, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Não tem como fugir disso. Meus irmãos e minhas irmãs, pode falar. O grande conflito deles, a respeito de jesuítas, é falado, né? Tem uma página que fala
Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. A página tem grande conflito, página 231 e 232. E em outras duas versões mais modernas, 234 a 235. Falando dos jesuítas envolvidos com essa história aí. A irmã White, ela viu e registrou, já nos dias dela, as ações criminosas dos jesuítas, da ordem jesuíta. Uma pessoa entrar no hospital, debaixo vamos fazer uma consulta e sair debaixo do lençol, daqui para mim. Eles têm poder no mundo inteiro, eles ficam ali, e eles, inclusive, hoje, o que prova nessa matéria aí, que eles é que varram a sujeira para debaixo do tapete. Esse negócio de pedofilia, por aí, essas confusão, ele é que remaneja os papos daqui para lá, e ajeita, faz serviço sujo, o que precisava fazer. Isso não foi eu que disse, está revelado, entra e pesquisa no Google. Papa negro, você vai ver matéria, o cabelo vai ficar duro. E a respeito da instituição da mudança, né? Do descanso, vai ser até a preservação do planeta, né? Ah, mas isso é no dia, nós vamos dar sobre isso aí. Eu não é hoje não, essa matéria de hoje, isso é lá para frente. Próxima aula, vamos voltar, provavelmente entrando nisso aí. Mas aqui então, hoje nós encerramos a nossa aula, que Deus nos abençoe a todos. Vamos estar de pé, a oração. Querido Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas tuas orientações através da tua palavra. Prepare-nos para o teu reino, Senhor, e por aquele grande dia, sejamos contados entre os salvos que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Te pedimos agradecidos essas coisas, em nome de Jesus.